Qual é o seu nome? Ivarci Sebastião Fernandes. Sua idade? 79 anos. O senhor é casado? Sim, Tem filhos? tem. Quantos? 4. Tem netos? Tem 8 netos. 8? Isso. Bisnetos? 3. Qual sua ocupação? Como é que é? Qual sua ocupação? Minha ocupação é vendedor. E a sua comunidade? Núcleo Tritícola. O senhor pode contar um pouco para nós como é que foi a infância do senhor? Bom, a minha infância foi muito sofrida, né? Naquele tempo a gente não tinha o que tem hoje. Que nem hoje vocês, o ônibus passa na porta da casa e leva para aula, né? No meu tempo, não. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a ir na aula com 8 anos, né? E daí a gente não tinha roupa boa, não tinha calçado, não tinha nada, tinha que ir na dura sorte. A minha mochila de viagem, de ir na aula, era um pano assim, costurado, ponhava aqui, né, no lado, exigia um corta-passa. Não era mochila, não era nada. Então a gente levava os cadernos ali, né? E para ir na aula eu tinha 3,5 km para ir. Era lá no Salto Correntes, eu morava aí perto do Itamir, né? Nós éramos eu e mais 2 irmãs que iam na aula junto. Para passar lá tinha que passar no Rio Correntes. Quando o rio estava baixo, nós passávamos de bater, assim, eu era o remador, ia remando, né? E quando foi dali a pouco, eles começaram a fazer a ponte, essa ponte lá da firma do Salto Correntes, né? E daí eles colocaram uma tábua em cima para eles andar por cima, mas nós passava ali, né? Mas a gente não tinha calçado, né? Então no inverno, a minha mãe tinha um chinelo de couro, esses chinelo antigo, mas nós éramos 3 irmãos, né, para ir na aula. Então 2 tinham que ir descalço. E a mãe dava o chinelo dela para nós ir. Cada dia de geada, o mais velho, o primeiro dia era eu, né? Depois o outro dia que tinha geada era uma das minhas irmãs. E no outro dia era outra. Então cada dia era um. E os outros iam descalço. Daí como aqueles que não tinham calçado estavam com o pé gelado, em vez de nós passar naquelas tábuas em cima da ponte, que não tinha ponte ainda, era só os pilares, nós descia na água e passava na água para esquentar o pé, né? E no inverno a água de manhã é bem quentinha. Então a gente aguentava até meio-dia. Então era assim a nossa rotina. E a nossa roupa, no verão, nós comprava, naquele tempo tinha açúcar, farinha de trigo, não era em quilo, não era empacotado, era em saco branco, né? De tecido, assim. Então nós comprávamos um saco e a minha avó fazia uma camisa para mim. A professora exigia camisa branca, né? Então a minha mãe alvejava aquela bolsa e fazia camisa manga curta no verão. E no inverno ela fazia uma manga longa, né? Daí era blusa, era manga longa. E assim a nossa vida foi, né? Depois de anos, daí melhorou, né? Há quanto tempo o senhor vive na comunidade do Núcleo Tritícola? Eu vivo depois de solteiro, eu vivi desde 10 anos, 8 anos, 10 anos por aí, eu vivi por ali, né? Morava perto de Itamir e vivo até hoje. Só numa casa que nós moramos lá, nós moramos há 40 anos já. Quais as mudanças significativas que o senhor observou na comunidade durante o passar dos anos? Bom, primeiro, quando tinha a reforma agrária, tinha uma pessoa que era autoridade do Dr. Francisco. Quando ele dizia as coisas, todo mundo obedecia, os agricultores, né? Todo mundo obedecia a ele, né? Agora, hoje não, hoje cada um se governa. Um faz uma coisa certa, o outro faz errada, e assim segue, né? Mas mudou bastante. Hoje não tem muito respeito com as pessoas, né? Cada um vive como quer. Quem quer viver bem, vive, né? Mas é difícil, mas mudou bastante. Mudou para pior, né? Quais são as tradições culturais ou festas que eram mais importantes na comunidade quando o senhor era mais jovem? Era planta de trigo e planta de milho.
Essas tradições ainda são mantidas hoje em dia? Não, o trigo é muito pouco, é alguém só. O milho ainda todo mundo planta, mas o trigo não, né? O senhor poderia compartilhar uma história engraçada ou memorável relacionada a esta comunidade que viveu ao longo dos anos? Bom, eu posso contar alguma coisa de mim, né? De outros a gente sabe pouco, mas eu tenho muitas histórias de mim que passou por mim, né? Quando eu era jovem, não é que nem hoje que tem baile lá em tal lugar, todo mundo vai embarcado, né? Mas eu e meus amigos, quando chegava sábado à noite, quando tinha baile por ali que a gente sabia, a gente ia. Naquele tempo a festa mais boa que tinha era baile, né? Mas quando a gente não sabia, a gente saía à noite com os amigos procurar. Nós morávamos perto do Itamir, nós saía lá pro Nilton Critica, vinha lote 14, vinha aqui em Frei Rogério e descia aqui para Santa Luzia, né? Procurando baile, né? Se a gente achava, se não achava, ia dormir, mas de madrugada, quase clareando o dia. Uma vez, nós saímos de lá e fomos lá para o Nilton Critica, chegamos aqui em cima no Mário Acre, no terreno dele, nós escutamos algum grito assim, foguete, algum grito. Voltamos para trás, fomos lá pro lado do lote 14. Daí escutei um grito e música lá perto onde mora o seu Dego hoje, né? Daí nós fomos em direção a lá e achamos um baile. Chegamos lá, eles não queriam deixar nós entrar porque nós não éramos muito conhecidos, né? E disse, não adianta vocês entrar, vocês vêm aí agora, nós não temos gaiteiro e não sei o quê, vai acabar logo o baile. E daí tinha um tio meu, e eu tocava gaita na época, né? Não, mas nós tocamos para vocês e tal. Daí então vamos tentar, né? Nós saímos de lá, era 8 horas da manhã, o sol estava quente. Daí continuamos o baile, porque o gaiteiro era o tio do prefeito hoje, né? O tal de Ibrahim da Silva Ribeiro. Era tio do Jair. E ele cansava, né? E daí engraçado que muita gente ria porque ele cansava de tocar. Ele começava a tocar e daí ele escorregando do banco, ele vira, estava quase caindo no chão. Mas nós clareamos o dia assim, né? E sempre, e assim, todo sábado nós íamos procurar baile. De vez em quando nós achávamos. Houve algum evento importante que afetou profundamente a comunidade durante o tempo que o senhor mora aqui? Como é que é? Houve algum evento importante que afetou a comunidade durante o tempo que o senhor mora aqui? Aqui em Frei Rogério? No núcleo. Teve muitos, né? Tinha baile de São João, que a gente gostava. Faziam fogueira e tal, né? Teve festas no início, né? Que a gente ia lá em 1962, teve os missionários, né? Que a gente era meio bugre, mas quando falava em religião a gente prestava atenção, né? Que hoje tem muita gente que não dá bola para religião, mas tem bastante gente ainda que é bom, né? Então para nós era uma coisa importante aquilo, né? Bailes assim, baile no clube, dava baile, aquele tempo a gente ia lá, mas tinha que ter bastante respeito, né? Para falar a verdade, uma vez tinha uma moça dos Estados Unidos ali, quando eu era jovem, né? E ela gostava de mim, né? Mas eu tinha muita vergonha dela. Mas a gente, né, conversava, foi acostumando. E teve uma dança e ela me deu um beijo na testa, né? Para vocês terem uma ideia. Ela deu um beijo na testa e o presidente do clube, que era o senhor Nelson Bianchini, ele viu aquilo lá. Mas nós estava dançando, nós estava longe um do outro, conversando, né? E esse homem, esse presidente do clube, terminou a música, ele me chamou para um lado. Ele disse, vem aqui, saímos para fora. E daí ele disse para mim, você não pode fazer aquilo que você fez, mas o que eu fiz? Eu me assustei, não fiz nada. Diz, não, a tua namorada te deu um beijo na testa. Te deu um beijo. Eu disse, mas ela me beijou na testa? Não, mas não pode isso aí. Eu digo, mas não fui eu.
Foi ela que deu medo. Mas então você vai falar para ela que ela não pode fazer isso mais. Porque se você aceitar isso aí, você vai ficar 3 meses sem entrar no clube e você não pode participar nada. Eu parava lá, fazia refeição ali. Diz, você só pode fazer refeição. Domingos, em brincadeira, você não pode entrar no clube. Tá bom, não queria nada mesmo, entrei de volta. Logo que eu entrei, eu olhei, a moça não estava lá, né? Dali a pouco ela saiu do banheiro junto com a mulher do presidente. A mulher do presidente pegou ela, levou no banheiro e aconselhou ela também. Então, naquele tempo, nem um beijo na testa era proibido, né? Hoje não. Hoje... Vocês sabem, né? Vocês são jovens. Não preciso falar nada mais. Tá. E tem alguma história triste que o senhor tem para compartilhar lá do núcleo? Tem. Uma vez eu estava, isso faz o que, uns 20 e poucos anos, eu estava cuidando do clube, né? Por tempo, cada pessoa que era da diretoria, ele tinha um domingo para cuidar do clube, tinha o bar, né? Então cada um cuidava um domingo. Eu estava cuidando do bar naquele dia e um rapaz lá, ele namorava não namorava, ele queria namorar e ela não queria ele. E ela tinha um outro namorado. E daí o namorado dela entrou com ela no clube e ele estava na porta. Quando eles foram sair, ele puxou um revólver e deu um tiro na boca do rapaz. E o rapaz pegou dentro da boca e saiu aqui, né? O rapaz tomou o revólver dele, derrubou no chão e deu 2 ou 3 tiros no peito dele e matou no lugar, né? E eu vi tudo aquilo, né? E sobre os costumes religiosos antigos, tem algum para compartilhar com a gente? Como é que é? Algum costume religioso antigo que Costume. passaram para você? Costume religioso. Bom, eu acho que os costumes religiosos são mais ou menos igual hoje, né? Só porque antigamente a gente confessava, cada vez que o padre vinha, a gente confessava, né? Tinha que ir se ajoelhar ao lado do padre. Hoje não. Hoje confessa direto a Deus, cada ano confessa com o padre, né? Mas naquele tempo, cada vez que o padre vinha na igreja fazer visita, a gente tinha que confessar, né? Era obrigado. Quem era católico tinha que fazer isso, né? Sobre alguma comida ou preparo especial de algum alimento, o senhor tem alguma lembrança para compartilhar? Tenho. Quando eu era criança, a gente era pobre, não tinha muita coisa para comer, era polenta, feijão, arroz, carne não existia, só quando matava uma galinha, né, um porco. Mas nós era pobre, não tinha porco, tinha galinha. E quando não tinha carne de galinha, nós tínhamos uma roça, uma resteva de trigo e tinha bastante alho poró, que diziam alho burro. Hoje é alho poró, eles dizem, né? Nós ia lá, arrancava alho e a nossa carne era alho fritado na banha, assim, no azeite. Azeite não tinha, era na banha. Então a nossa carne era alho fritado, junto com a comida, né? Com polenta, com arroz, feijão, né? Tá, quais são suas lembranças da escola, assim, professores, colegas? Bom, essa é a mais engraçada que eu tenho. Quando eu ia na aula, eu tinha 2 namoradas, né? Sabe que, né? O aluno sempre é assim, né? Mas até hoje eu acho que elas não sabem, hein? Eu namorava com elas, mas elas não sabiam, né? Tá, quais são suas lembranças da escola, professores, colegas? Tá, a minha melhor lembrança que eu tenho é que quando eu ia na aula, naquele tempo, namorada era difícil, mas eu tinha 2 namoradas, né? Só que elas não sabiam, até hoje eu acho que elas não sabem ainda, né? Que eu namorava com elas, né? Porque a gente tinha vergonha, não ia falar com elas, né? Só pensar lá, aquela é minha namorada. Tá, e sobre educação, regras e respeito, como era no seu tempo? Naquele tempo a gente tinha que obedecer, né? A gente tinha que a professora falava, a gente tinha que fazer o que ela pedia. Tanto que o meu pai, quando eu fui na aula, que ele foi me levar, ele disse, ó, trouxe esse menino aqui e ele tem que obedecer vocês. Se ele não obedecer,
vocês podem erguer ele na vara e mandar me contar, que daí quando ele chegar em casa, ele vai apanhar de novo. Então era assim, se apanhasse na escola, tu chegava em casa, apanhava de novo do pai. Tá, como a população mudou ao longo do tempo? Ah, devagar foi mudando, né? Começou esse negócio da criança ter o direito da criança, né? Tanto que hoje a criança não pode nem trabalhar. No meu tempo, a gente tinha força, já tinha que ir para a roça com o pai, né? Tinha que plantar trigo, tinha que limpar milho, alguma coisa tinha que fazer. Hoje não, hoje foi mudando e hoje não precisa ir, né? Os jovens ficam em casa até 14, 16 anos, depois que eles começam a trabalhar, né? Por isso é difícil para o jovem hoje em dia, né? O jovem tem que ter muita cabeça para ele seguir um bom exemplo, porque ele não aprende antes, né? Daí depois de 15 anos, daí é mais difícil para aprender as coisas, né? Aprende outras coisas, assim, mas o necessário mesmo é difícil, né? Porque eu acho que vocês já são jovens quase maduros, né? Vocês sabem que para a gente aprender as coisas, tem que começar de pequenininho, né? Que nem diz o antigo, como é que é, de pequenino que torce o pepino. Se deixar o pepino crescer, ele não torce mais, né? Pequenininho você coloca dentro de um vidro, ele cresce e daí para ali. Agora depois de grande você não vai colocar um pepino dentro do vidro. Então é assim, o jovem também, desde criança sendo ensinado, os pais sempre ensinam e ele obedece, daí vai. Mas mudou bastante hoje, né? A gente sente muito, mas é isso aí, né? Muito diferente. Como a urbanização afetou a comunidade ao longo do tempo? Como é que é? Como a urbanização afetou a comunidade ao longo do tempo? O fato da comunidade se pegar mais a cidade. Uma vez tinha até, eu acho que umas 12, 15 casas lá no Título, né? Mas depois que emancipou, que começou a vender lote, começou a aumentar, né? Daí tinha condições, né? E foi vendido o lote, hoje tem quase 200 casas no Título, né? Mas foi bem melhor agora, né? Antes a gente ficava amarrado, assim, não podia fazer nada. Tinha lei para lá, lei para cá, e não se governava. Hoje não, hoje a gente pode fazer alguma coisa, ter uma loja, pode vender alguma coisa assim, pode trabalhar. Naquele tempo só trabalhava, mas tinha que sair fora, né? Quais são as maiores preocupações ou desafios que a comunidade enfrentava atualmente em termos de desenvolvimento? Na época? É. Eu acho que se preocupavam muito assim, com aula, com a educação, né? Porque os alunos naquela época lá do núcleo vinham a pé até aqui em Frei Rogério, né? No urbano, né? Eu me lembro, o Jair, o irmão dele, os Fertrin, os Fertig, tudo vinham a pé, saíam de madrugada de lá para vir no ginásio e de meio-dia voltar a pé, chegavam 1, 2 horas da tarde em casa. Então esse era uma preocupação, quando a pessoa queria estudar, que nem eles estudaram, mas eles sofreram bastante, né? E outras preocupações, quem sabe até tinha, mas daí a gente não está por dentro, né? Tá, e hoje em dia, você acha que ainda há alguma preocupação em questão disso? Com certeza, né? Querem melhores estradas, querem melhores casas lá, que tem muita, assim, como é que eu digo? Essas casinhas que fazem sem documento, sem nada, né? Lá para nós tem bastante, tipo favela, né? Favela, nós dizemos favela. Tem gente que tem umas 30 casinhas lá que não tem documento de terreno. Cada um chega lá hoje, se você quer ir lá e fazer um rancho lá e morar, tu faz. Lá tem bastante assim, né? E o prefeito não dá bola para isso, né? Ninguém proíbe, ninguém faz nada. Até para falar a verdade, uma vez eu estava fazendo uma casa lá, começando, né? E foi uma pessoa daqui pedir que eu tinha que pegar como é que se diz? Pessoa que faz os projetos de casa. Arquiteto? Arquiteto, fazer o projeto
e tinha que pagar não sei o que, não sei o que. Digo, mas por que esse aqui nunca ninguém fez isso? Uma casa aqui no interior, mas é obrigado e tal. Tá, então eu vou fazer, né? Digo, e você foi lá naqueles caras que tinham lá perto do posto de gasolina, para trás, estavam fazendo 2, 3 casas, você foi lá? Ele disse, não, mas então vai lá que lá tem 3 casas. Ele disse, mas lá não adianta. Por que não adianta? É que lá o terreno não é deles, o terreno é da prefeitura. E por que então que eu tenho que fazer e eles não? É que eles não têm documento, daí não tem condições. Eu digo, tá, então eu vou parar aqui, eu vou fazer minha casa lá também, que daí não precisa pagar nada. Ele disse, daí o dia que você quer vender, você não pode vender. Mas eles estão vendendo hoje lá. Alguém faz uma casinha lá e fecha um pedaço de terra, daí chega um Ivacir lá e quer morar lá, e diz, não, eu vendo minha casa, minha terra. Você tem terra aí, tem um lote ali, lá daquela cerca assim, é meu, te vendo por tanto. É escriturado? Ainda não, mas eu te dou um contrato, mas depois daquele contrato nunca mais. Ele recebe o dinheiro, vende bem baratinho, né? Porque não é dele, para que exigir, né? O senhor lembra de uma pessoa notável na história dessa comunidade que merece ser lembrada? Que não deve ser lembrado? Que merece ser lembrado. Que deve ser lembrado? Mas tem bastante. Lá no núcleo tem bastante gente boa que faleceu, que deve ser lembrada. Tem o seu Otávio Mariotti, tem o seu Feltrin, pai do Idalino, né? O Ivo Ribeiro, ele é pai do prefeito. Tem uma senhora que era parteira, Terezinha Freitas, né? Talvez vocês ouviram falar. Terezinha Freitas era a nossa médica lá no nutritivo. Ela atendia as mulheres para ganhar nenê e ela dava remédio também, ela tinha farmácia, ela às vezes não precisava nem ir no médico, ela dava remédio e curava, né? Então, e ela é falecida, essa pessoa deve ser muito lembrada também, né? O diretor, que era o Dr. Francisco, que ele segurou, não sei nem quantos anos, ele segurou tudo em ordem o núcleo tritícola. Que ali o núcleo tritícola era um lugar assim, de bandido na época. Daí eles mandaram os bandidos embora e fizeram colonização, e o cara que era fora da lei, eles mandavam embora, não ficava ali, né? Então esse também é falecido, esse deve ser muito lembrado, Dr. Francisco, né? Que conselhos o senhor teria para as gerações mais jovens que vivem na comunidade hoje? Eu achava que meu conselho que seria as pessoas respeitar uns aos outros, né? Porque hoje em dia o respeito está muito pouco, né? Tem bastante gente que respeita, mas tem uns que Deus o livre. E o respeito é bom e todo mundo gosta, né? Se existisse o respeito, eu acho que era muito bom de viver. Mas do jeito que está indo, tá tão difícil, né? O que faz dessa comunidade um lugar especial para o senhor? Para mim, é meus amigos, a igreja, o clube, meus vizinhos todos, eles são especial para mim. Há algo mais que o senhor gostaria de compartilhar ou adicionar à nossa conversa? Que o senhor gostaria de contar, além do que foi dito? Vamos ver se eu lembro de alguma coisa. Tem bastante coisa, né? Mas às vezes a gente não lembra no momento que nós conversamos tanta coisa, né? Mas eu acho que tem, mas eu não lembro agora no momento, né? É isso, então. Eu teria uma última mensagem que o senhor gostaria de deixar para nós e para quem vai assistir o documentário sobre o senhor. Bom, eu gostaria que as pessoas, que vocês, especialmente vocês, agradecer vocês, né? Que vocês, para mim, vocês são as pessoas especiais. Que nunca ninguém veio aqui fazer pergunta para mim. Às vezes as pessoas, nós estamos conversando, que hoje em dia não existe isso de ir na casa dos outros conversar, contar causa, né? Às vezes eu conto um causinho assim, qualquer causinha, tudo se admira, né? Então eu gostaria que vocês, quando vocês têm tempo,
vocês procurassem uma pessoa de mais idade, pedissem para eles contarem um caso para vocês verem que é importante, né? Importante, a gente fica até em dúvida, assim, será que isso é verdade? Mas é verdade, muitas coisas é verdade. Alguém às vezes pode inventar alguma coisa. O que eu contei aconteceu comigo, com alguém que eu conheço, né? Isso tudo aconteceu. Isso não é mentira, porque se for para contar mentira, até prefiro ficar quieto. Então, muito obrigado a vocês. Quando vocês precisarem de alguma coisa de mim que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Qualquer coisa que precisar, que eu puder, estou à disposição de vocês. A gente agradece, né? Então,